Fala aí, galera. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula, né? Iniciar mais um tema. Bom, deixa eu já iniciar falando. Semana passada a gente teve nosso encontro de dúvidas e tudo mais para dialogar. Foi bem legal. Obrigado a todos que ficaram presentes. Cara, quem não teve, perdeu, sinto muito dizer, mas outros virão e esses encontros são importantes para eu sempre ter um feedback de vocês, certo? Outra coisa importante, semana passada vocês viram que foi só a aula por Classroom, mas teve um motivo. O conteúdo dessa semana e de semana passada, eles se complementam. Então, eu achei melhor não dar nem a lista de filmes que eu sempre indico para vocês, nem as dicas, a lista de exercício, para essa semana vocês terem uma lista mais completa com os dois assuntos, já que eles caminham muito juntos, e assim a gente continuar caminhando, certo? Dito isso, vamos lá passar os slides. Bom, vamos lá. Vamos hoje falar sobre a Baixa Idade Média, né? Trabalhar esse conceito, mas entendendo que ele é um conceito maior, um pouco maior, do que talvez a gente esteja acostumado. E ele acontece logo em seguida, né? Tipo, não tem um tempo que a gente fala, agora, naquela época não teve um tempo que eles falaram, agora acabou a Alta Idade Média, estamos vivendo a Baixa Idade Média. Não, tudo acontece uma coisa logo após a outra. Então, aí está mais ou menos o que foi a Baixa Idade Média, aquele resumão do que foi, para vocês entenderem. E a Baixa Idade Média foi esse período onde se estende do século XI ao século XV, tá? Onde a Europa Ocidental presencia o auge do feudalismo, mas também toda a sua decadência e o surgimento de uma nova ordem. A Baixa Idade Média é conhecida também como o século de crise, que delimitou o fim da Europa medieval, embora muitas características do medievo tenham persistido nos séculos seguintes. Bom, e aí a gente inicia a pensar a Baixa Idade Média a partir da crise do feudalismo. Sim, a crise do feudalismo eu falei semana passada, volto a falar essa semana para vocês entenderem o quanto ela foi importante, o quanto o feudalismo é importante. E o que foi a crise do feudalismo? A crise do feudalismo foi quando o sistema feudal ele entra em declínio, isso a partir do século XII. Mudanças começam a surgir na Europa e pondo totalmente em xeque tudo que estava acontecendo, todo esse sistema vigente. As cidades elas estavam começando a surgir com muita força, tá? Claro, isso também porque as guerras com os bárbaros, as invasões bárbaras já tinham cessado, não existiam mais. E, assim, a gente tem uma migração. As pessoas estão saindo do campo e indo para as cidades com muita força. A produção agrícola, que antes, como eu tinha falado semana passada, era uma produção muito de subsistência, né? As pessoas produziam para comer e não produziam para vender. Ela muda de figura, muda de status, e por isso que o feudalismo, ele, nesse período da Baixa Idade Média, ele cresce absurdamente, tá? Muito por essa questão. Então, nesse mesmo momento, também está acontecendo essa expansão, grande expansão do feudalismo, mas também está acontecendo outro fenômeno, que é essa crise. O feudalismo, as plantações, né, a agricultura está se expandindo muito,
exigindo mais servos, mais trabalhadores, mais mão de obra técnica especializada para atender, o que acaba não acontecendo. E assim, mas ao mesmo tempo também a gente tem a criação de vários meios de mecanismos, várias coisas, né? Como falar? Vários instrumentos que auxiliavam essa produção. Vários mecanismos foram criados, várias técnicas agrícolas surgem nesse período para uma produção mais eficaz, para uma colheita mais rápida, tá? Então, há esse aumento, essa expansão também nessa área, tá? Mas, ao mesmo tempo, a demanda continua sendo muito grande e o número de servos, o número de trabalhadores disponíveis não supria a quantidade necessária para os campos. Agora, uma outra coisa também está acontecendo, que transforma tudo isso, que é a questão das cruzadas. E a gente vai ver hoje um pouquinho mais sobre as cruzadas, que eram essas expedições religiosas até o Oriente. Mas são expedições que, cara, elas saem arrastando pessoas, né? São expedições que elas saem ao mesmo tempo. Cara, se uma expedição da Cruzada chegava na cidade, a cidade parava. A cidade acabava dando comida para eles e eles comiam muito. Eram pelotões inteiros, frotas inteiras. Tipo, a gente tinha 3.000 homens parando de uma vez em uma cidade, né? Então, tipo, isso durante 2 dias, 3 dias, até eles se reabastecerem, recuperar as forças e voltar para a caminhada. Nesse meio tempo, eles já comeram toda a comida da cidade. Nesse mesmo tempo, eles destruíram, porque os caras chapavam muito, bebiam muito. Então, eles bebiam, saíam bebendo, então eles literalmente esvaziavam todos os estoques de bebidas da cidade, né? E fora que causavam danos, né? A cidade ficava podre, ficava suja. A questão também, eles tinham maus hábitos, então a gente está num tempo em que higiene é quase zero. Então imagina aquele bando de homens fedendo, gastando o pouco de água que a cidade tem, né? Ou então indo para o rio, que é o único rio que tem água limpa. Cara, poluiu o rio, o lago, vamos botar aí, que acontecia muito. Aquele bando de homens, 3.000 homens entrando num lago podre de 3, 4 meses sem tomar um banho. Gente, eles causavam um dano enorme à cidade, né? E aí, esses são os pontos do fim, que favorecem o fim do feudalismo, e a gente tratando especificamente das cruzadas. Bom, e aí, para a gente continuar a pensar as cruzadas. As cruzadas são expedições militares organizadas pela Igreja contra o avanço dos muçulmanos e a retomada do Santo Sepulcro em Jerusalém, como também o interesse em dominar as rotas comerciais de mercadorias orientais, controladas pelos muçulmanos e pelos bizantinos. As cruzadas se transformaram em uma série de 8 expedições à Terra Santa, realizadas entre os séculos XI e XII. Vamos entender melhor essa parada. Vamos entender melhor como isso se dá. Está acontecendo o seguinte aqui. Jerusalém é invadida pelos muçulmanos, porque os muçulmanos eles também acreditam que ele é um lugar santo para eles. Tanto que até hoje há uma guerra entre eles, entre judeus e muçulmanos, por conta disso, tá? Por conta do espaço de Jerusalém, especificamente, por quem é que manda em Jerusalém, de quem é Jerusalém, se Jerusalém é uma terra muçulmana ou uma terra muçulmana. A gente pode falar também, falar dos palestinos em si,
que o que seria o território da Palestina é uma terra muçulmana, seria um povo muçulmano, terra do povo muçulmano, ou se é uma terra santa para o cristianismo e para o judaísmo, por ali, por Jerusalém ser a Jerusalém, a cidade do Eterno, a cidade em que a Bíblia diz que o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento vão falar que é da onde viria o Salvador, tudo isso, de quem é que manda? Quem é? Quem é que está no domínio, né, de Jerusalém? E tratando especificamente dos judeus, dos cristãos, da Igreja Católica. Jerusalém é a cidade onde Cristo pisou, onde tem os últimos momentos da vida de Cristo. Né? É a Jerusalém, a cidade amada por Jesus. Então, tem todo um valor histórico, todo um valor cultural e também todo um valor místico que é atribuído a Jerusalém, tanto por muçulmanos quanto por católicos. E essa briga, é uma briga que, na real, não tem um vencedor, tá? Porque é uma briga que até hoje a gente vê reflexo dela ainda na sociedade, ainda ali no Oriente Médio. Mas as cruzadas, elas são essa série de expedições militares para tentar recuperar Jerusalém e expulsar os muçulmanos. Quando isso acontece, quando os muçulmanos saem de Jerusalém, Jerusalém está destruída de tantas guerras, de tantas batalhas. Quando isso também acontece, os muçulmanos eles já tinham deixado um legado cultural para Jerusalém, para o povo que ali habitava. E os muçulmanos eles não saem por completo, né? E essas guerras, as cruzadas, elas também tinham esse olhar comercial. A gente está com o feudalismo totalmente indo ao declínio, indo lá embaixo. Então é importante, é necessário, tá? Essa questão dos comércios orientais, as rotas orientais eram algo que estava sendo cobiçado. Então, e Jerusalém tem uma importante rota comercial passando ali, né, no caminho para Jerusalém, entre a Europa e Jerusalém. Então, era importante também esse domínio, tá? E as rotas bizantinas, que os bizantinos eles dominavam. Então, tudo isso contribui para esse fenômeno das cruzadas. Cara, as cruzadas foi algo importante? Historicamente, até foram. Para aquele momento foi algo, mas foi uma estratégia mais burra, uma estratégia que não tem a eficácia que eles queriam, visto que os muçulmanos não saem por conta das cruzadas, visto que as cruzadas tinham um gasto muito grande para a igreja e muito grande também para os reis associados, né? Então, no fim, elas são um grande fracasso, porque não atinge nenhum dos pontos ou estabelecidos, nenhum dos objetivos dela, certo? E aí, um outro fenômeno acontece também, que é o renascimento comercial. E aí, o que é o renascimento comercial? Bom, na Baixa Idade Média, com as rotas comerciais vindo à tona, as rotas comerciais do Mediterrâneo, que é esses antigos caminhos das cruzadas, elas se tornam importantes vias comerciais, importantes trechos para exportação e importação de mantimentos, de questões também especiarias. Então, elas se tornam rotas cobiçadas. E muitas coisas começam a surgir através dessas rotas. Lembra que no feudalismo, a forma de comércio, a forma de alimentação era muito pautada pela produção
As pessoas produziam para comer e, se quisesse algo que outro produzia, elas só trocavam mantimentos de acordo com o interesse. Então, agora a coisa está mudando um pouco de lugar, vamos dizer assim, o sistema está mudando, né? Não é mais tão importante eu trocar só com o meu vizinho. Se o meu vizinho ele planta batata e eu planto chuchu e eu quero batata, eu vou trocar com o meu vizinho. Mas é mais interessante para mim eu trocar com um cara lá do Mediterrâneo, ou do caminho até o Mediterrâneo, porque ele tem quiabo, ele tem jiló e ele ainda vai me dar 2 galinhas e mais um saco de batata. Saca? Só pelo que eu produzo. Então isso se torna mais interessante. E aí, as cidades italianas de Gênova e Veneza, que eram pontos de partidas para esses grandes centros comerciais do Mediterrâneo Oriental, e aí Alexandria está nisso, Trípoli, Tiro, Constantinopla, que eram portas de entrada para o Mar Negro e parte da Europa Oriental e Ásia Ocidental. Deixa eu só te lembrar, Alexandria na África. Tá? Então, a gente está falando de uma rota que também vai para a África. Uma rota que não fica só na Europa, ou no Oriente e na Ásia. É uma rota que vai também para a área da África. É visto que a Ásia ela pegava um pouquinho de África também. Isso muito por conta da visão demarcatória romana, que a gente trabalhou há uns 2 aulas atrás, se eu não me engano. Eu mostrei para vocês mais ou menos no mapa o que era o território romano. Então, isso ainda tinha em mente essa construção. Bom, mas está acontecendo toda essa mudança. Esses caminhos passam a ser importantes para a existência, subsistência, mas também para a obtenção de novos materiais, de um novo pensar, de novos conhecimentos e, principalmente, eles são importantes. Esse renascimento comercial é importante para uma nova forma de existência, uma nova forma de olhar financeiro que acontece também. E aí, a partir do século XI, se forma na Europa um grande mercado de consumos de luxo e produtos orientais. Consumos de luxo que vêm do Oriente, melhor dizendo. Que é a seda, que são tapetes, que são jóias, as especiarias, principalmente, e as especiarias ao cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, tudo coisas que a gente produz hoje aqui no Brasil e que muitas das vezes a gente acaba desprezando, né? Eram coisas de extrema importância. Tem uma comida, tem um cravo na comida, uma canela na comida. Olha, temperar uma carne com pimenta do reino e gengibre. Olha que coisa deliciosa, mas ao mesmo tempo um prato de luxo. Era quase aquele prato que a gente faz em aniversário, saca? O aniversário, para a gente não fazer a mesma coisa, a gente faz um churrasco e bota coração. Né? Bota um coraçãozinho no churrasco, porque o coração é um pouquinho caro, mas é algo gostoso. A gente pega aquela peça de picanha e bota lá na brasa, ou aquela costelinha. Era como se fosse isso, comidas de alto padrão, sabe? E isso está acontecendo. Né? O renascimento comercial é importante para esse movimento. E aí, um outro renascimento também acontece, que é o renascimento urbano. Com essa mudança no comércio, a vida urbana também passa a se modificar, certo?
E aí, a partir do século XI, junto com o Renascimento comercial e junto com a queda do feudalismo, a sociedade ela começa a migrar, tá? A sociedade ela começa a se modificar. Novas cidades começam a surgir à margem de rios, nos litorais e principalmente próximos dos burgos fortificados, onde geralmente havia uma catedral, o palácio do bispo ou um castelo senhorial. Os burgos, e aí, atenção aqui, os burgos são peças-chave para as formações de cidades. O que era um burgo? Um burgo era um pequeno território, um pequeno pedaço de terra, onde tinham principalmente três coisas: a catedral, o palácio do bispo e o castelo senhorial. Nesse burgo, quem morava normalmente eram os frades, era a burguesia da época, burguesia não, perdão, eram os frades, eram a nobreza também estava ali morando no burgo, a baixa nobreza, né, o clero e o baixo clero. Então, essa galera do topo de cima da pirâmide estava ali. Né, o burgo também funcionava muito como um centro comercial e político, saca? E o burgo ele sempre acabava tendo uma estrutura fortificada, sempre tinha as fortificações nas muralhas para proteger. Mas tinham casas dentro dos burgos de pessoas. E agora a gente tem uma mudança na sociedade, uma mudança na urbanização. As pessoas que estão saindo do campo e estão indo construir suas casas perto de rios, elas também estão procurando morar próximo desses burgos. Por quê? Os burgos são um lugar onde moram pessoas, e onde moram pessoas eu posso vender o meu produto, certo? E aí a gente precisa entender que estar perto de um burgo era importante para os comerciantes, era importante para quem queria ter uma segurança e proteção contra salteadores, mas era também importante, e foi importante, para o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que eram os artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhia comercial. A burguesia ela surge num processo que é o seguinte: a gente está num renascimento comercial acontecendo, certo? O comércio está começando a surgir. Com isso, a gente tem o surgimento de moradias próximas dos burgos, que eram também esses espaços comerciais, esses centros comerciais. Assim, a gente tem o surgimento de feiras, que vai ocasionar o surgimento de vilas, que vai ocasionar um surgimento, vamos dizer assim, até de um burgo, e vai ocasionar o surgimento de uma cidade. Quem comandava as vilas, quem comandava esses espaços, eram essa nova classe que vem surgindo, que é a burguesia. A burguesia ela não estava nem na nobreza e nem na situação servil. Ele era uma classe de meio que surgia. Por quê? Quem era a burguesia? Era o artesão. O artesão ele fornecia para as classes altas e para as classes baixas. Mas eles forneciam mais para as classes altas. A burguesia era também uma galera que ela era letrada. Era uma galera que aprendia a ler, que aprendia regras de etiqueta com o almejo de sentar na mesa do alto clero, sentar na mesa dos senhores, né, dos cavaleiros e tudo mais, da nobreza. E aí, à medida que essa sociedade, que essas cidades crescem, e essas relações feudais se transformam, um novo sistema econômico também começa a despontar na Europa, que é o capitalismo, mas não nos moldes que conhecemos hoje.
Capitalismo aqui varia mais numa questão de o que muitos ambulantes faz com gringo, saca? Gringo ou turista. Vem para o Rio ou a gente vai para outro lugar. E a minha mãe passou por isso quando ela foi a Recife, ano passado. Você vai comprar uma água, se a pessoa identificar que você não é daquele lugar, a água sai mais cara para você. Agora, se você é do lugar, a água sai por R$2. Se você é gringo ou turista, a água sai por 5. Era esse o movimento que estava acontecendo, era esse o movimento do capitalismo. Cara, se a pessoa é da nobreza, eu vou cobrar R$20 na peça do alface para ela. Mas se a pessoa é das classes mais baixas, eu vou cobrar 5 e vou dar um alface mais murchinho. Não vou dar aquele alface bonito. Porque, né? Vamos deixar o bonito para quem vai pagar 20. É mais ou menos essa questão que está surgindo, que é o capitalismo desse tempo. Bom, formação das monarquias nacionais, e isso é um ponto extremamente importante para a aula que vem de navegações e tudo mais, e a gente vai abordar um pouquinho também da reforma e contra-reforma, que é um movimento importante para esse tempo. Bom, a formação das monarquias ela ocorre durante esse período da Baixa Idade Média, entre os séculos XII e XV, especificamente, tá? Da Europa Ocidental. A monarquia nacional também pode ser chamada de Estado absolutista, Estados monárquicos absolutistas ou ainda Estados modernos. Estado moderno. E aí, no olhar econômico, as monarquias nacionais elas visavam a unificação dos padrões monetários e também o sistema de cobrança de impostos. O novo desenvolvimento econômico ele precisava de outro modelo político. Sendo assim, os países europeus eles foram centralizados, eles começam a ser centralizados, a centralizar o seu poder, a centralizar a sua questão econômica nas mãos de uma única pessoa, nas mãos do rei. E o rei ele se torna uma figura importante ao lado da igreja e das classes que surgia a burguesia. E aí, nesse momento, aquela pirâmide que a gente viu na semana passada, ela muda também. Da seguinte forma, ela vai mudar. Agora, a gente não precisa necessariamente daquela estrutura de clero, nobreza e servos. Agora a pirâmide muda. Vira clero, igreja, monarca, burguesia. Vou repetir. Clero, ou seja, igreja, monarca e burguesia. Embaixo sempre servos, isso não muda. Só o final que nunca muda. Por que será? Mas, enfim, mudou já a estrutura da sociedade, mudou a estrutura do pensamento e mudou também a forma da sociedade se portar. O burguês ele quer ser nobreza, mas o burguês ele nunca vai ser nobreza. Porque o burguês ele não tem berço. O clero ele continua a controlar ele continua a controlar o monarca e os que estão ao lado do monarca continua a controlar toda a classe que manda. A diferença agora nesse novo sistema é que deixa de existir o senhor feudal na real, né? Até porque estamos se concentrando agora, a população tem se concentrado mais na ideia de cidades, mais na ideia dos grandes espaços, vamos dizer assim, de vivência. Então, a igreja ela também começa a ter um outro olhar.
Ela agora não precisa barganhar com 5 pessoas, ela barganha com um único rei. Ela não precisa agora pedir dinheiro a 10 senhores feudais para construir uma igreja. Ela pede dinheiro agora direto para o rei. Porque o rei continua precisando, necessitando da bênção da igreja, da bênção do clero, para continuar sendo um rei. Porque o princípio de rei, a ser um enviado de Deus para comandar o povo, continua o mesmo, não muda. Então, isso tudo está acontecendo. A formação monárquica nacional acontece. Isso é importante para todos os processos que acontecem daqui para frente. É importante a formação das monarquias para que a gente possa entender que mais para frente a gente tem expansões marítimas, que é o tema da próxima aula. A gente vai ter toda essa questão do se lançar ao mar da Inglaterra, de Portugal, e Inglaterra, Portugal e França, se eu não me engano. Isso, Inglaterra, Portugal e da França, que são os 3 primeiros a começarem esse processo, mas é Portugal e Inglaterra que abrem as porteiras para... Portugal e Inglaterra não, Portugal e Espanha. Portugal, Inglaterra e Espanha. França não tem nada a ver aqui. Portugal, Inglaterra e Espanha são os 3 primeiros a se formar como nação, logo eles têm essa primazia de se lançar primeiro ao mar. Certo? Então, agora a parada mudou de figura. Agora as coisas estão mudando. A sociedade está mudando. Assim, muita coisa está acontecendo. O sistema monárquico, ele vem quebrando toda a ideia da idade medieval. Ele vem pondo o fim, começando não. É o final do jogar a terra em cima do caixão, chamado idade medieval. Vamos dizer assim. Ficou mórbido agora, mas seria mais ou menos isso. Essa pá de terra que está sendo jogada em cima da idade medieval e acabando de vez com esse processo, com esse sistema. Mas tem mais um ponto que é importante da gente pensar, que foi um ponto também de fim. Que é a peste negra. E o que foi a peste negra? A peste negra foi, ou peste bubônica, foi uma doença que assolou a Ásia e a Europa no século XIV. Bom, aconteceu da seguinte forma. No continente estava acontecendo uma guerra, tá? E a princípio uma guerra burra. E, cara, nessa guerra, na real, esse período é marcado por uma série de guerras, mas essa guerra entre os mongóis é quem nasce na Mongólia. Mongóis, Mongólia, tá? Nessa guerra com a Mongólia, com os mongóis, os europeus, né, eles brigam com eles, e na Mongólia está acontecendo um surto dessa doença, um surto da peste negra ou peste bubônica, e é uma doença que é trazida pelo rato. Hoje a gente chama de doença do rato, para vocês entenderem que ela nunca deixou de existir. E ela causa muitas mortes. Está aí mais ou menos cerca de 25 milhões de pessoas morreram na Europa. Mas muito mais gente morreu. E quais foram as causas da peste bubônica? A insalubridade, a falta de higiene, os ratos, tá?
E, principalmente, a falta e vou repetir na real, porque eu já falei isso foi um dos pontos, no segundo ponto, a falta de higiene. Principalmente a falta de higiene. Quando os europeus e os asiáticos eles voltam para os seus países, eles vêm com os navios carregados de ratos que traziam essa doença. Ao mesmo tempo, era um povo porco, não tinha saneamento básico. Então, a pessoa fazia suas necessidades, pegava com a mão, ou botava dentro de um balde e jogava no meio da rua, né? E aí, mano, era absolutamente nojento. Era nojento demais. E com isso, a sociedade está sendo moldada, saca? A sociedade ela está tomando forma assim. E essa doença vem à tona e ela mata muita gente, ela traz muitos problemas. E o seu fim, ele só acontece com medidas sanitárias, medidas severas, desde construção de hospitais fora das cidades, até lugares onde fogo não se apaga, a grandes crematórios para esses mortos. E começa assim a se pensar também medidas de higiene, tipo banho. Banho é bom, tá? As pessoas eram proibidas agora de jogar suas necessidades na rua. Passa a ter um lugar específico para elas jogarem as suas fezes e tal. A sociedade, a cidade, ela passa a começar a ser limpa e a ser cuidada. Então, essas medidas elas ajudam a acabar com essa grande crise, esse grande problema que é causado pela peste negra, mas não a extingui-la, porque a peste negra ela dura até hoje e vira e mexe a gente tem casos de peste negra anualmente, certo? Isso seria basicamente o conteúdo dessa aula de hoje. E aí, para a gente não perder o hábito, aquela questão bem marota para a gente pensar. E aí, vamos lá. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não fez senão substituir velhas classes, velhas condições de opressão, velhas formas de luta para outras novas. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos das classes, de classes. Isso aí, quem disse é Engels Marx. Na perspectiva, Engels e Marx. Nas perspectivas... cadê? Tá, do Karl Marx. Foi mal, perdão. Isso aí está no Manifesto Comunista. Na perspectiva dos autores, os antagonismos entre as classes sociais no capitalismo decorrem da separação entre aqueles que detêm os meios da produção e aqueles que, letra A, vendem a força de trabalho, letra B, exercem a atividade comercial, letra C, possuem os títulos de nobreza, letra D, controlam a propriedade da terra, ou letra E, monopolizam o mercado financeiro. E aí, qual letra que é? Vamos pensar? Bom, ele quer que a gente olhe para os autores, entenda esses antagonismos de classes que ele trata, tá? E diga o que na opinião deles, detém esse meio de produção. Quem detém esse meio de produção? E aí a gente precisa pensar. É quem menospreza, quem vende, quem menospreza a mercadoria financeira, letra D? Não.
Não, porque eles valorizam o mercado financeiro. E, na real, o mercado financeiro nem existe nessa época, mas eles valorizam o valor de mercado. É quem, letra D, controla a propriedade de terra? Não, o texto não fala sobre propriedade de terra. O texto não trata sobre controle. A letra B, quem exerce a atividade comercial? Não é isso. Os antagonismos entre as classes sociais do capitalismo não está relacionado a exercer atividades comerciais. A letra A, quem vende a força do trabalho, força de trabalho? Estamos falando aqui de velhas formas que só mudaram de nome. Venda de trabalho, de força de trabalho é uma delas. Vamos segurar essa aqui. E aí, letra C, é quem possui títulos de nobreza? Em momento nenhum, os dois estão falando sobre nobreza, sobre títulos de nobreza. Eles estão falando sobre trabalho, eles estão falando sobre toda essa questão de luta e tudo mais. Mas aí, eu vou ensinar para vocês um truque, que aí além do que as questões dão. O texto que está falando é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é um texto que é voltado para trabalhadores. É nele que tem a célebre frase, trabalhadores univos. Então, a gente está falando de força de trabalho, venda de força de trabalho. Porque o texto está relacionado a isso. E se o texto está relacionado a isso, a crítica deles, com esse novo surgimento, com esse novo processo, está ligado a isso, certo? E aí, isso é tudo, pessoal. Semana que vem estamos de volta, tem material lá no Classroom e aguardo vocês. Valeu!